Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma tempestade. Cai comigo dentro desse barco porque hoje vai sacudir pra caralho. Bom, eu vou mostrar para vocês uma das maiores heresias que eu já vi na minha vida. Eu, particularmente, tenho algumas doutrinas do judaísmo que eu gosto bastante e das quais eu compactuo, concordo, acho muito lógicas. Mas essa que eu vou mostrar agora não dá para engolir. Os judeus, eles seguem dois livros, né, dois ensinamentos. A Torá, que é a Bíblia escrita, certo? Sem o Novo Testamento. E o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud nada mais é do que a tradição oral, que vem sendo passada de geração em geração desde o início do povo judeu, e que agora também acabou se tornando um livro escrito. O problema é que o Talmud, ele, na maioria das vezes, contradiz a Bíblia completamente, com a distorção de estar complementando o que falta na Bíblia, o que não é coerente. Alguns rabinos judeus mais novos, mais modernos, vão questionar a existência do Talmud e dizer que ele, na verdade, não passa de um elefante branco enorme numa sala, né, completamente incongruente, e que acreditar no Talmud seria mesmo que assinar um atestado de estupidez. O vídeo que eu vou apresentar hoje é do rabino brasileiro e judeu, formado pelo Rabinato de Jerusalém, diplomado pelo Rabinato de Jerusalém, o rabino ortodoxo, e o ensinamento dele é o ensinamento base judaico, tá? Não é de nenhuma vertente judaica, nem isso aqui. É o ensinamento tradicional judaico, tá ok? Que é ensinado em todas as sinagogas judaicas. Bom, só tem sinagoga, só pode ser judaica, não tem outra. Ainda que, como eu disse antes, alguns rabinos mais modernos não compactuam dos ensinamentos do Talmud. Lembra que Salomão caiu em desgraça no final da sua história, da sua vida? Acabou comendo 1000 mulheres e a maioria delas, ou se não todas, eram de outras nações, o que Deus disse para ele não fazer. Ele acabou fazendo e, por fim, terminou adorando outros ídolos. Pois bem, esse rabino aqui vai dizer que não é bem assim, que Salomão foi enganado por um demônio. Vamos ouvir? Vamos lá. Não esquece, hein? Dá o like, dislike, do jeito que você achar melhor. Comenta, mas não esquece de compartilhar. Hoje está bastante polêmico. Comigo nesse barco aí, navegar nessa tempestade. O pau vai quebrar de quina. É um dos personagens bíblicos mais controversos. Muitas pessoas ouviram falar do aprisionamento, do contato do rei Salomão com demônios. Isso realmente aconteceu ou não? Isso, na verdade, também vai dar luz à história do rei Salomão em algumas partes muito complicadas. Então vamos lá. O rei Salomão, quando ele estava no 4º ano do seu reinado, ele decide construir o grande templo de Jerusalém. Até esse momento havia o tabernáculo, porém, no livro
ele não decide construir. Davi queria construir, Deus não permitiu e disse que caberia a Salomão construir. Certo? Vamos lá, segue. De Êxodo está escrito que ao construir o tabernáculo e, consequentemente, o grande templo de Jerusalém, não poderia ser utilizado o ferro, porque ele estaria profanando a obra que Deus pediu para ele. Isso está no livro de Êxodos explicitamente. O rei Salomão, então, ele se depara com um enorme problema. Como é que ele vai fazer uma construção de pedras e ele não vai usar o ferro para cortar essas pedras? Porém, nós temos na Bíblia algo semelhante. Quando Moisés faz o peitoral, ele também recebe ordens específicas que os cortes do peitoral para entrar as 12 pedras, eles têm que ser feitos cortes para encaixar, mas você não pode perder nada do peitoral. Moisés chega para Deus: como eu irei fazer isso? E Deus revela para ele a existência de uma pequena criatura chamada chamir, uma espécie de um inseto capaz de cortar qualquer material, qualquer rocha, e na verdade, ao cortar, ele come aquilo que ele cortou, então o corte fica perfeito. E o rei Salomão, ao lembrar do que fez Moisés, ele aqui tem a solução do seu problema. É interessante, nós temos um vídeo no canal sobre os animais bíblicos, quando o rei Salomão, então, ele fala onde nós vamos encontrar o chamir. Os sábios da corte falam: Vossa Majestade, se você conseguir aprisionar demônios, você pode obrigá-los a que eles te revelem aonde está o chamir, porque eles sabem. Então o rei Salomão realmente aprisionou 2 demônios e ele força eles a revelar onde está esse chamir, e esses demônios falam: nós não sabemos, mas o rei dos demônios, chamado de Ashmadai, ele sim. Para quem não sabe, Ashmadai é o nome que em português se traduz como Asmodeus. Inclusive é um nome muito famoso, que você com certeza já deve ter visto, tanto em seriados, quanto também em quadrinhos da Marvel. Porque, se eu não bem, salvo me engano, há um demônio chamado Asmodeus, poderosíssimo, que ele atua de várias formas. Se não me engano, principalmente nos quadrinhos de Constantine. Beleza? Vamos continuar. Benaial descobre que esse demônio, ele se encontra realmente muito afastado em montanhas, e ele tem um reservatório de água. Ele fecha esse reservatório exatamente para ninguém contaminá-lo. O que faz Benaial? Ele esvazia o reservatório de Ashmadai da água e ele coloca no lugar dele vinho. Só que antes dele sair de perto do rei Salomão, o que ele faz? O rei Salomão dá para ele uma corrente, que nessa corrente estava o nome de 72 letras de Deus. Além disso, ele dá para ele um anel que também possuía o nome de Deus. Então vai Benaial, ele faz isso, ele troca a água por vinho. Então tem algo físico que o demônio tem necessidade. Para entender melhor, a gente tem um vídeo no canal sobre... Vou dar uma pausa aqui e resumir. O diabão lá fica bêbado. Salomão vai e aprisiona. Ele tenta escapar e Salomão diz o seguinte: olha, você não vai conseguir, porque você está com uma corrente divina e eu tenho o anel.
Beleza? É isso aí. Vamos lá. Vou passar o vídeo mais pra frente um pouco. E aí vocês vão entender melhor. O demônio Ashmedai revela que existe uma criatura, uma espécie de uma ave que ela guarda o Shamir. Ele dá a dica para o rei Salomão de como conseguir aprisionar esse Shamir, como conseguir o Shamir, dito e feito. Agora, o rei dos demônios, Ashmedai, está esperando que o rei Salomão vai libertá-lo, porque ele já fez aquilo que foi pedido. Mas o rei Salomão manteve ele preso durante todos os anos da construção do grande templo. Levaram 6 anos para construir o grande templo de Salomão em Jerusalém. Enquanto isso, o rei Salomão e Ashmedai tinham discussões, até que certo dia o rei Salomão pergunta para o rei dos demônios: vocês são demônios, você é o rei dos demônios, o que vocês têm melhor do que nós seres humanos? Aonde vocês seriam mais poderosos? O rei Ashmedai contesta da seguinte forma, ele fala: olha, enquanto eu estou acorrentado e você está com um anel com o nome de Deus, eu não tenho nada para fazer, mas se você tirar a corrente, eu vou poder te mostrar. E Salomão cai na conversa do demônio Ashmedai. Vamos lá. O homem, tá, mais sábio que já pisou na terra, homem humano, ao qual tinha completo contato com Deus e ele havia sido dado toda a sabedoria, foi enganado por um velho demônio qualquer, o chefão, diabão aí. Complicado, né? Vamos dar sequência, né? Ashmedai pega o anel do dedo de Salomão, engole ele e nesse momento ele joga Salomão para fora do castelo. E aqui, o que ele faz? O rei dos demônios, ele tem alguns poderes que a gente não conhece, ele se veste de rei Salomão. O rei Salomão agora está fora do castelo e isso vai fazer você entender uma passagem bíblica. No livro de Eclesiastes, e aqui você já vai ver o problema de não conhecer o hebraico bíblico. Está escrito: bom, sem mais delongas, né? Pro livro, para esse vídeo não ficar longo demais, eu não passo cortes, tá? Aqui é direto. Então, se eu errar nas palavras ou qualquer coisa demorar para falar, eu quero que seja o mais natural possível. Ele vai dizer, o rabino aí vai ensinar, que na verdade, aquela época que Salomão entrou em desgraça, comeu aquele monte de mulher, aquelas 1000 mulheres de outros reinos, outras nações, ao qual Deus tinha instruído para ele não fazer. Na verdade não era Salomão, era o diabão que tinha enganado Salomão. Salomão, sendo um homem que andava com Deus, tinha contato direto com Deus, instruído diretamente por Deus, com toda a sabedoria divina, fez o que nem Moisés fez. Entrou, contratou o diabo. É um açoite completo à inteligência humana, né? É um assinte. Qualquer ser humano com QI mínimo acima de um Neandertal vai concordar comigo que isso é uma imbecilidade completa. Tá bom? Não tem condições. É uma heresia. Por isso Jesus questionava tantos certos ensinamentos judaicos desde aquela época. Talvez por isso tentaram matá-lo. Bom, eu vou ficando por aqui.
Deixa o like, dislike, comenta, compartilha, mas não deixe de interagir. Ative as notificações também, que novos vídeos vão chegando, mais tempestade para nós nesse barco. Vou deixar aqui uma música fenomenal da banda Skid Row, In a Dark Room, num quarto escuro. A parte da letra Beyond Reach God's Face, além do alcance da fé em Deus. Excepcional essa letra. Assim eu vou curando a doença dos leprosos que ouvem Pablo Vittar e Anitta, para a glória de Deus. Amém. Até a próxima, meus amigos. Forte abraço.